Quero convidar você a abrir a Bíblia. Para aqueles que não sabem o meu nome, eu sou Reginaldo, já conhecido aqui mais do que Nota com Real. Ou Nota não, não era com Real, mas Nota com Real acabou. Ali, junto à minha esposa, para quem não conhece, sentadinha, que ela resolveu acompanhar, acho que ela veio ver se eu estou pregando direitinho. Não sei, ela disse que iria vir comigo hoje, deve ser que ela deu uma vigiada, mas ela estou fazendo direito. Diz que a pior coisa, irmão, vai por pregar quando a esposa está sentada, né? Ainda bem que eu não vou falar sobre família. Que ela sabe quem a gente é. Que a pior coisa que tem, Augusto, é fazer qualquer coisa quando a esposa está sentada. Que ela sabe quando você está falando que ela conhece você. Não é? Os filhos, isso é um problema. Por isso que é melhor sair sozinho para pregar. Muito bem. João capítulo 4. A partir do verso 31. Pega a sua Bíblia aí. João capítulo 4, a partir do verso 31. E aí você pode manter a sua Bíblia aberta. Tá? Quero agradecer a Cecília pelo convite. Por estarmos aqui. Estou aqui a convite dela. Agradecer pela oportunidade de estarmos juntos neste sábado também. Amém? Todos encontraram? Já que encontramos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez, para que Deus fale conosco através desse texto e dessa mensagem. Pai querido, por favor, nos ajuda a compreender a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que neste momento o homem se cale e que a tua palavra seja exaltada, que o nosso coração esteja aberto para ouvirmos a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero convidar você a esquecer qualquer coisa externa que esteja acontecendo, que possa vir à tua mente e conectar-se aqui com a mensagem. Afinal de contas, você veio aqui nesta manhã porque Deus tem um propósito para conversar com você. Então, se desconecte qualquer coisa e conecte-se aqui com a mensagem, porque Deus vai falar ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração, em nome de Jesus. Diz assim o texto: neste interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teriam, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e veio os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amém? O contexto aqui é que Jesus sai de um local e ele agora passa por Samaria. Ele tinha outros locais para ele passar, mas o que me chama a atenção é que no verso 4 vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. E aí você pode se perguntar: mas qual é o problema? É que Samaria viviam os samaritanos, que não se davam com os judeus. O judeu olhava para o samaritano e via que o samaritano não passava por cachorro. Era assim que o judeu olhava para o samaritano. Então, mas o texto diz que Jesus estava no plano de Deus, na agenda de Deus, Jesus passar por Samaria. Por quê? Porque ao passar por Samaria, Jesus teria um encontro com a mulher samaritana. E essa mulher tornar-se-ia um instrumento de Deus para a salvação daqueles homens e mulheres daquela cidade. Então Jesus tinha um projeto, estava na agenda de Deus, por isso que era necessário atravessar a província de Samaria. Tinha 3 caminhos para passar, não precisava passar por Samaria, mas era necessário. Interessante que o propósito de Deus é o evangelho todo, ou seja, todo o evangelho ser pregado por toda a igreja. O propósito de Deus é que o evangelho seja espalhado em todo o mundo, a cada criatura. Deus deseja que cada ser humano do planeta Terra ouça a respeito da sua mensagem. E qual é a visão de Deus? A visão de Deus é o mundo todo. E qual é o método de Deus? O método de Deus é a igreja. A igreja é o método que Deus usa para espalhar a mensagem. E qual é o tempo de Deus? Amanhã? O mês que vem? O ano que vem? Não, o tempo de Deus é agora, é hoje. A evangelização é uma tarefa imperativa
postergável. A evangelização é uma tarefa inacabada e de consequências eternas. Esse trabalho não é para alguns, é para todos. Todas as pessoas precisam estar envolvidas na pregação do Evangelho. E de acordo com João, nós lemos aqui agora há pouco, nós percebemos que aqui nós conseguimos aprender pelo menos 4 princípios da evangelização, da tarefa, dessa tarefa de consequências eternas. Por que eu estou falando que é tarefa de consequências eternas? É impossível alguém entrar na eternidade a menos que ele tenha conhecido o Evangelho, e a menos que ele tenha obedecido ao Evangelho. Mas é impossível você obedecer a alguma coisa que você não conhece, certo? Por isso é uma coisa de consequências eternas. E aqui eu quero trazer 4 lições para dividirmos aqui. Quando você pega o verso 35, o que é que Jesus disse? Erguei os olhos e vedes os campos já banquejam para a ceifa. Se você der uma olhada no contexto, a mulher, ela tinha saído, isso está no verso 28, quando a mulher deixou o seu campo, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E o verso 30 diz: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Jesus conversa com a mulher samaritana e ela então deixa o seu cântaro e sai para a cidade. Então, quando os discípulos perguntam se ele quer comer, ele fala assim: olha, os campos já estão brancos. Jesus não estava falando de trigo, não estava falando de soja, não estava falando disso, ele estava falando de quê? De pessoas. Por isso que ele erguei os nossos olhos e veja, primeira lição, queridos, nós precisamos ter visão. Visão de quê? Visão de que o mundo sem Deus ele está perdido. Que uma pessoa que não tem Cristo Jesus na vida, ele está perdido. Você precisa entender isso. E nós olhamos para as pessoas, a multidão vai e vem no trabalho que você está, no meio social, e nós olhamos para pessoas de maneira natural. Você tem que olhar para alguém que está sem Cristo e vê-lo, ele está caminhando para a destruição. Não existe um outro meio de alguém ser salvo da morte eterna se não for por Cristo Jesus. Não existe outro meio. E nós precisamos olhar e perceber que o homem está caminhando para a perdição se esse homem, essa mulher, essa criança não estiver em Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Isso desde o religioso, você vai dizer, mas o religioso tem Cristo, tem todo religioso, tem Cristo de verdade. Todas as pessoas sem Cristo estão perdidas. Nós precisamos ter a visão de que enquanto nós estamos parados, sabe o que está acontecendo? As falsas religiões, elas estão crescendo espantosamente. Deixa eu dar um dado para você vai se assustar. Nos últimos 70 anos, o islamismo cresceu 500%. A revista Trata do Islamismo, ela projeta em pouco tempo conquistar toda a Europa para o Islã. O islamismo está crescendo de maneira assustadora. E enquanto eu e você não pregamos o Evangelho à terra, o Islã está conseguindo levar os nossos meninos e meninas para o seu lado. Quer ver outra coisa? O hinduísmo cresceu 167%, o budismo cresceu 145%. E aí você pergunta, tá, e o cristianismo como é que fica? Cresceu 47%. Vai alcançar o Islã desse jeito? E quem tem a responsabilidade de fazer com que o cristianismo cresça? São quem, gente? Os cristãos. E por que você acha que o budismo cresceu desse tanto? Por que você acha o budismo? O islamismo cresceu tanto? Porque os membros do Islã, eles têm paixão para aquilo e eles vão pregando e ensinando, doutrinando pessoas a respeito do Islã e colocando as vantagens de você ser um membro do islamismo. A pergunta que eu faço é: você tem colocado as vantagens para as pessoas? Quais são elas? E essas vantagens têm sido vividas na sua vida de ser cristão? Às vezes nós agimos de maneira como se as pessoas olhassem para a gente e pensassem assim: bom, ser cristão não é tão bom assim, porque eu vejo meu vizinho que é um cristão e ele só tem cheio de problemas, a dificuldade, assim, parece não ser bom ser cristão. Essas pessoas aqui, eles estão preocupados em
espalhar a mensagem deles. Ellen White, você já ouviu falar de Ellen White, para os nossos amigos que estão aqui conosco? Ellen White é uma figura americana que nós, da Igreja Adventista, temos como alguém que Deus usou para trazer uma mensagem para esse tempo. Tá? Só abre aspas aqui, ela não é a nossa Bíblia, tá? Nossa Bíblia é a Bíblia mesmo, normal, bom, que alguns aí acham que Ellen White é a nossa Bíblia, tá? Se você já viu algum adventista falando isso, ele não é adventista, ele é doido, tá? Ou doido inteiro. Mas você vai me ouvir falando sobre Ellen White em alguns textos. E ela, em um dos seus livros, ela diz o seguinte: o povo do mundo está adorando deuses falsos, deve ser desviado do falso culto. Ela diz: olha, as pessoas estão adorando deuses falsos e deve ser desviada desse falso culto. Será que ela vai dizer que eu tenho que chegar para alguém, botar o dedo no nariz e dizer assim: olha, você está adorando isso está errado? Será que é isso? Não é o que ela vai dizer. Eu achei incrível esse texto de moça. Ela vai dizer o seguinte: olha, deve ser desviado dos falsos cultos, não por ouvir denúncia contra os seus ídolos, mas vendo alguma coisa melhor. Parábola de Jesus fala para vocês como é que é. Sabe como é que eu desvio alguém com um caminho errado? É mostrando algo melhor para ele. Não é criticando a situação que ele está vivendo, ou é mostrando algo melhor para ele. E o melhor é Jesus Cristo. Sabe, queridos, uma outra coisa, você tem uma visão, sabe de quê? De que a oportunidade perdida, ela, muitas vezes, ela não volta atrás mais. Você perdeu a oportunidade de evangelizar para alguém, você pode ter perdido a oportunidade eterna. E vou dizer mais: às vezes nós fechamos as portas. Por quê? Nós nos aproximamos de alguém para pregar o evangelho para ele, e aí vamos só daquela história: não, vamos ser amigos, e nunca falar de Jesus para a pessoa. Chega um ponto que você não tem mais coragem de falar de Jesus para ela. Por quê? Porque ela agora já sabe quem você é. E às vezes você já viveu uma vida diferente do evangelho, e você agora não tem mais coragem de falar para ela quem é Jesus. Nós precisamos nos aproximar das pessoas de maneira intencional, salvá-las. Você acha que um médico, quando ele se aproxima para fazer uma cirurgia, ele se aproxima de qualquer maneira? Ele vai com a intenção de salvar o paciente, mesmo ele sabendo que as chances são pequenas, mas ele vai para salvar o paciente. Então, quando eu me aproximo de alguém, eu tenho que me aproximar dessa pessoa, na intenção de salvá-la. Ou você acha que Deus te chamou para ser um cristão apenas para ser um figurante? Não, Deus nos chamou para salvar pessoas. Deus nos chamou com a intenção de salvar pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é porque você é bonzinho, não. Porque quando Deus chamou você e me chamou, Deus tinha o propósito de salvar primeiro a mim. E quando eu salvo outros, eu estou sendo salvo. O problema é que quando eu não entendo que a salvação é importante para mim, eu normalmente não vou querer passar para outros. Não é? Eu preciso ter me apaixonado por Cristo. Uma outra coisa, queridos, uma outra visão: nós precisamos ter paixão. Ter paixão. Olha o que diz o verso 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava com fome, ele era ser humano, certamente estava com fome, mas ele tinha algo muito mais urgente para fazer. Ele viu que ele tinha algo muito mais, que tinha uma necessidade muito maior. O seu propósito era dar a água da vida para a mulher samaritana. Ele olha para aquela mulher e diz: eu preciso salvar essa mulher, e eu preciso salvar as pessoas que estão vindo. Por isso ele vai dizer: eu tenho algo mais importante para fazer do que comer. Tem alguma coisa melhor que comer? Comer é bom demais. Principalmente os gordinhos, assim, igual eu gosto de comer, mano. É bom demais comer. A pessoa vai para você pedalar, mas você está comendo e pedalando? Claro, pedala para comer. Se eu não pedalar, como é que eu como? Tem que comer. Agora Jesus olha e fala assim: ei, tem algo melhor: salvar pessoas. Mais importante, eu preciso ter paixão por isso. Sabe, queridos, nós precisamos ter a mesma urgência que Jesus. Talvez você e eu não tenhamos entendido uma coisa. O livro Atos dos Apóstolos vai dizer que a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. E quem é a igreja? Você e eu. Nós somos a igreja. Nós somos quem o Senhor escolheu para salvar o homem, para salvar as pessoas que estão se perdendo. E você olha assim e diz: não, mas isso é missão do pastor. Não. Isso é missão do Ismael, é meu mesmo. Não. É missão de todo crente salvo em Cristo. Todo. Olha só.
ele também era alguém apaixonado. E ele gritou um dia: ai de mim se não pregar o Evangelho! Ai de mim se eu não pregar o Evangelho! Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, frequentamos a escola sabatina, anos e mais anos, fazendo treinamentos, e até participamos de congresso, pelo grupo, mas não temos coragem de usar a palavra de Jesus para outras pessoas. Não temos coragem de abrir a boca na rodinha dos nossos amigos para falar de Jesus para essas pessoas, para dizer para elas que há salvação para a vida delas. Porque quando você fala para a pessoa que há salvação para a vida dela, você não está dizendo que você é melhor que ela. Você só está dizendo para ela o seguinte: o Jesus que eu conheço, ele pode salvar a sua vida. Aí a pessoa vai dizer: mas eu estou vivendo muito bem. E não, tudo bem, você está vivendo bem. Só que para ir para o céu, Jesus deu para mim a verdade e a vida. Ninguém logo mais senão por ele, por Cristo Jesus. Sabe que é tempo de falarmos de Cristo, e isso com profundo senso de urgência. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Coríntios. Olha o que Paulo vai dizer sobre o Evangelho, que você tem em suas mãos. 2 Coríntios capítulo 4. Depois você pode voltar para João de novo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando: que maravilha! 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Amém? Diz assim o texto: olha, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe o que Paulo está falando? Ele está dizendo que nós temos esse tesouro. Ele está dizendo que a palavra de Deus é um tesouro. Sabe, você e eu temos às vezes um dinheirinho guardado no banco e nós pensamos que temos alguma coisa, né? Achamos que é alguma coisa. Paulo diz: não. O que eu tenho é um tesouro. E esse tesouro você tem que repartir com outros. Ninguém vai pegar seu cartão aqui e dizer: olha, irmão, vai lá na minha conta, saca dando para todos, dando para mim. Não, mas esse tesouro aqui é para ser compartilhado. É o que Paulo disse. E eu queria abrir parênteses para vocês, um parênteses aqui. Já passou, mas eu queria só lembrar você de uma coisa. O que é paixão? Paixão é você ir às últimas consequências para fazer alguma coisa. Terminou-se o período eleitoral há poucos dias. E eu fico sempre observando assim como é que as coisas vão se desenrolando. E eu observando, vendo pessoas brigando para defender A, B ou C ou D. Pessoas que nunca tiveram a coragem de abrir a boca para falar do Evangelho para ninguém, mas tem coragem de defender um homem que ele sabe que vai falhar em algum momento, porque a Bíblia diz que todos os homens são falhos. Percebe como que a coisa acontece? Isso é o quê? Paixão. Eu sou apaixonado por uma ideologia, por uma proposta de alguém, seja por qual razão. Eu me apaixonei de tal maneira que eu coloco no meu status, eu coloco nas minhas redes sociais, mas eu não tenho coragem de fazer a mesma coisa dizendo sobre o Deus que eu conheço. Não tenho coragem. E o negócio é tão mais sério, que acontece o seguinte: eu já ouvi irmãos dizer o seguinte: mano, eu não vou falar de Jesus assim, sabe por quê? Ele já tem o Deus dele. Então assim, ele é a igreja dele. Aí eu pergunto: se você não vai falar por causa disso, por que você então quer convencer ele, deixar ele botar no deputado dele para botar no seu? Por quê? O Deus dele você não quer convencer de que Jesus é melhor, mas para votar, deixar ele botar no deputado dele, para botar no seu, que você acha que é melhor, você então vai na casa dele, vai no portão dele, briga com ele, mostra as propostas dele. Por que não mostra as propostas de Jesus para salvação, para a vida eterna da pessoa? Perguntaram para mim por que eu não me envolvia, se eu tinha alguma coisa contra a política. Eu falei: não, pelo contrário, não dá para ver sem política. Só louco, não dá para ver sem política. Só tem um detalhe: por que eu não me envolvo? Vou dizer para vocês. Talvez alguns aqui já saibam. Eu morro de medo, negão desse, morro de medo de bater na porta de alguém para entregar o livro. Eu morro de medo. Todas as vezes, para mim, eu estou com preocupação e Pacto Esperança. É uma tortura, não parece, né? Mas eu morro de medo. Se você me chamar para ir na casa do prefeito, então eu estou pedindo para ele, você for comigo, eu vou numa boa. Mas se você me pedir para bater na porta da pessoa mais simples da cidade, eu tenho medo de ir lá. É coisa minha, está no meu, porque eu não gosto de ouvir não. E aí, você bate na porta da pessoa e diz: não, não quero não, vou te tratar mal.
você que olha para cá, presta atenção. Como que eu vou na tua casa, bater na tua porta, para levar o meu candidato a apresentar para você, se eu não tenho coragem de apresentar o meu Jesus, que me salva, que me transformou? Eu tenho coragem de ir lá apresentar um homem que vai falhar? Nunca. Não vou. O dia que eu tiver coragem de bater na porta, entregar um livro e fazer estudo bíblico, fazer tudo isso, aí eu posso levar qualquer pessoa na sua casa. Outra coisa, eu nunca visitei você. Como é que eu vou visitar você agora para apresentar um homem? Eu não fui lá visitar você para apresentar Jesus. Eu não estou dizendo, se você vai entender como você, eu estou dizendo que eu não posso, porque eu fico impedido por causa da incoerência. Entende? Agora, a partir do momento que eu tiver coragem, todo domingo, fazer como os irmãos de Jeová fazem, bater de porta em porta, oferecer estudo bíblico, orando para as pessoas, aí eu posso oferecer também as propostas do nome para outra pessoa. Isso chama-se paixão. Vocês viram no período da pandemia aí, não tinha máscara, não tinha nada, não tinha corona, não tinha nada no período da eleição. Porque a pessoa estava apaixonada pela candidatura de alguém. Agora todo mundo vem de novo. Agora são de máscaras e tudo. Não estou falando contra máscara, tem que usar mesmo. Mas, paixão, nós não temos a mesma paixão pelo Evangelho. Precisamos ter. Mas além de paixão, nós precisamos ter compromisso. Olha o que o verso 35 diz: pois os campos já branquejam para a ceifa. Um campo maduro para a ceifa exige do agricultor o compromisso de uma ação imediata. A evangelização é uma ordem, não é uma opção. Eu não faço ideia, eu não faço se eu puder, não é uma ordem. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ela vai dizer o seguinte: olha, todo que recebeu divina iluminação, todo que recebeu divina iluminação deve lançar luz sobre o caminho dos que não conhecem a luz da vida. Irmão, você foi iluminado pelo Evangelho, você precisa lançar luz sobre o caminho de alguém que não conhece a Deus. E ela vai dizer mais: aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. Sabe o que ela está dizendo? O que ela está dizendo? Que você é uma fonte de vida para o teu vizinho, para a tua mãe, para o teu pai, para o teu filho. Você é fonte de vida. Tem alguém que vive se beber água? Quer dizer que você é a água que Jesus está fazendo jorrar de você para que outros vivam. Mas ela não fala para ele. A vergonha é toda, mas é porque a mensagem do céu não é inventada por homem. Por isso que às vezes você lê o texto e fica meio difícil, mas é uma verdade. Ela diz assim: olha, o depositário torna-se doador. A graça de Cristo no coração é uma vertente do deserto, fluindo para o refrigério de todos. Queridos, quando um crente chega num ambiente, esse crente, ele passa a ser água no deserto, vida para as pessoas que estão mortas, salvação para quem está perdido. Você, jovem, adolescente, criança, quando chega num lugar, você sendo cristão, sabe o que acontece? Os outros colegas passam a ter vida em você. No teu trabalho, quando você entra pela manhã, pelas portas do teu trabalho, as pessoas olham para você e estão vendo o quê? Vida, está chegando alguém que tem vida. Você não pode levar morte. Vida é o que diz a morte. Não é uma recomendação, é um mandamento. A evangelização só pode ser feita pela igreja. Nenhuma outra instituição. Você pode olhar as instituições que têm de caridade, elas não pregam o Evangelho. Elas podem até matar a fome das pessoas, mas não pregam o Evangelho, porque não é a missão delas. A missão de pregar o Evangelho é da igreja. A igreja é o método de Deus. Se a igreja falhar, Deus não deu. E aí tem uma história, não é uma história, é história, né? É uma figurativa, né? Ela diz o seguinte: Jesus, ao morrer, ressuscitou, foi para o céu. Quando ele chegou lá, o anjo chegou e disse: Senhor, tá bom, o senhor morreu, o senhor está aqui, mas quem vai continuar a obra? Ele falou: não, eu deixei 12 homens lá para continuar pregando. E aí o anjo perguntou para ele: tá bom, Senhor, e se esses homens falharem? Aí a história diz que Jesus olhou para ele e falou assim: eu não tenho poder, eu não tenho poder. Deus não tem outro poder para pregar o Evangelho que não ser intermédio seu, na sua igreja. Entende por que a responsabilidade é muito grande sobre nós? Deus não tem outro, né? Você é o verbo, você é o caminho, você é o meio que Deus quer usar para pregar o Evangelho. E aí, por que você tem que pregar o Evangelho, querido? Abra o texto de Ezequiel, Velho Testamento.
Ezequiel 33. Eu citei esse texto aqui no sermão passado, com outro objetivo, claro, né? Mas, Ezequiel 33. Outro objetivo não, outro assunto. Ezequiel 33, verso 7 a 9. Deixa eu subir na minha Bíblia. Ezequiel 33, verso 7 a 9. Diz assim, olha: a ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia. O que é uma atalaia, gente? Quem sabe aí, responde para isso. O atalaia era o quê? O mensageiro. A ti, filho do homem, te constituí. Então vamos mudar a atalaia para o mensageiro? Vai ficar melhor, né? A ti, filho do homem, te constituí por mensageiro sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. O que você está fazendo aqui hoje, irmão? O que você está fazendo aqui? Ouvindo a palavra da boca de quem? De Deus, certo? E aí tu ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade. Vai morrer, mas tem um problema. Mas o seu sangue eu derramarei sobre ti. Sabe o que o texto está dizendo? Que se você não pregar para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus familiares, para os seus amigos, e alguém dessas pessoas morrer na iniquidade, o sangue dessa pessoa vai cair sobre você. Em outras palavras, você está frito. Entende? É um texto que diz isso. Se você não disser, a pessoa se perder, você está frito. Agora o texto do verso 9 vai dizer que se você falar para a pessoa e ele não quiser saber da salvação, você está livre do sangue desse danado. Então pregue o evangelho pelo menos para livrar a tua pele, pelo menos para escapar do fogo. Nesse sentido, né? Você pode ir para o fogo por outro, mas pelo menos para escapar disso. Você vai dizer: olha, o vizinho da direita, da esquerda, eu não tenho nada a ver com isso. Quando você pregar o evangelho, porque ele não quiser aceitar, você diz: olha, ó, já era, bati a poeira nos meus pés, irmão. O seu sangue eu já não vou pagar. Percebe como é coisa séria? Outro detalhe deles: a pregação do evangelho é impostergável. Disseram para Jesus o seguinte: come, e ele disse: não tenho, disse: não, eu tenho outra comida, se não ganharmos para Cristo esta geração, nesta geração teremos fracassado. Ou você fala de Jesus para os seus amigos, seus familiares, ou eles perecerão. Ellen White, ela vai dizer: os membros da igreja não são todos chamados a trabalhar em terras estrangeiras, ou seja, todos sair para todo lugar longe, não são todos, mas todos têm uma parte a desempenhar na grande obra de comunicar luz ao mundo. O evangelho de Cristo é ativo e difusivo. E aqui essa parte me chama a atenção. Até coloquei negrito aqui na minha mensagem. Diz assim: ó, no dia de Deus, ninguém será desculpado de se haver limitado a seus próprios interesses egoístas. No dia de Deus, você não vai chegar para ele e dizer: Senhor, sabe como é que é, né, Senhor? É assim, eu até tinha vontade de dar estudo, mas eu não sabia. Eu não conseguia falar, eu era pesado de língua, assim. Sabe assim, eu tinha dificuldade, eu não tinha muita habilidade com a Bíblia. Eu queria, Senhor, mas você sabe como é que é, né? Vai olhar para você e falar: filho, não tem desculpa. Houve uma história interessante de um grande missionário que foi em leprosário aí fora do Brasil. Você sabe que a lepra ela vai atacando, vai destruindo a pessoa toda. E lá dentro desse leprosário tinha um discípulo que tinha se encontrado com Cristo no leprosário. Mas ele já não falava mais, ele já não enxergava mais, mas ele percebia quando chegava gente do lado do leprosário. E esse missionário disse que quando chegou, ele percebeu. Ele olhou para aquele homem, os dedos todos derretidos, os braços, ele estava já bem estragado, nariz, boca, ouvido tudo deformado. Mas aquele homem, dessa maneira,
Diz que ele vinha se arrastando nos cotovelos. Quando chegou perto, ele firmou-se nos cotovelos e mostrava para o céu com o toco de dedo, dizendo: Jesus me salvou. Só balbuciando, porque ele não conseguia falar. E ele mostrava aquele homem como: ei, ele me salvou. É o que ele queria dizer. E você que tem todos os membros, que sabe falar, dizer que não fez a missão, porque ele não sabia, porque ele não podia, porque não tinha capacidade, me perdoa, você não fez o que você não quis fazer. É claro que existe o dom. Se você não tem a capacidade de falar, você tem a capacidade pelo menos de ter o dom de chamar alguém para isso. Portanto, todos nós estamos envolvidos. Ninguém vai ser desculpado nesse dia. E para terminar, precisamos ter investimento. Mas antes, eu só queria dizer uma coisa para vocês. Vamos fazer o seguinte, vou deixar para o final, que eu acho que vai ser melhor. Olha só, precisamos ter investimento. Olha o que diz o versículo 5: pois os campos já branquejam para seco, quando uma lavoura está madura, ou você colhe, ou os perde. Vocês já viram como é que é? Principalmente aquela frutinha do cerrado da carne na marinha. É rápido demais. Ela amadurece, cai e perde. Se você não aproveitar, ela perde. Existem pessoas que estão maduras para serem colhidas, mas se você não aproveitar, sabe o que acontece? Elas são colhidas em um outro lugar que não tem o evangelho eterno. Porque elas estão sedentas, elas querem alguma coisa, elas não estão conseguindo viver e elas querem alguma saída. Querido, nós precisamos. E na evangelização existem dois tipos de investimento que nós precisamos fazer. Investimento número 1 é o investimento financeiro. Querido, não existe evangelização se não tiver dinheiro. Não tem como pregar o evangelho sem dinheiro. Hoje não se faz nada sem dinheiro. Você vai dizer: eu preciso só para bater na porta de alguém precisa de dinheiro? Precisa, porque você vai trazer essa pessoa um dia para a igreja. E aqui na igreja precisa de dinheiro para manter banco, para manter zelador, para manter ar-condicionado. Precisa de dinheiro. O tesoureiro deve estar por aí, ele deve passar um apuro todo mês para pagar as contas todas. Precisa de dinheiro. A evangelização precisa de investimento financeiro. Não tem como evangelizar sem investimento financeiro. Por exemplo, você pega o seu carro para evangelizar alguém. Dá para você chegar no posto e colocar a gasolina 100? Tem jeito. Tem que ter investimento. Para você ter um obreiro bíblico, tem que ter investimento. Para você ter pastor na igreja, tem que ter investimento. Tudo precisa de investimento. Interessante, eu achei essa frase aqui, diz assim: olha, o melhor investimento que podemos fazer é na evangelização. Quem ganha alma é sábio. Uma vida vale muito mais do que o mundo inteiro. Precisamos investir no nosso financeiro e salvar pessoas. Só que tem um detalhe: você pode pegar todo o dinheiro que você tem, toda a riqueza que você tem, e investir. Isso ainda não é o suficiente, sabe por quê? Porque tem um segundo investimento. É um investimento pessoal, um investimento de vida. Investir a vida. E ele mais vai dizer o seguinte: alguns há que se dispõem a ir aos confins da terra, a fim de transmitir aos homens a luz da verdade. Mas Deus requer que toda a alma que conhece a verdade se esforce por conquistar outros para o amor a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Ele quer que você se esforce para conquistar alguém para Jesus. Você deu o seu melhor para conquistar alguém para Jesus. Sabe que ele pega um pano, faz alguma coisa, vai no seu vizinho, na vizinha, ora com ela. Percebeu que a vizinha está com um problema? Ora com ela. Faz uma oração. E ele vai ter, ali vai desenvolver uma amizade. E você vai poder falar de Jesus para essa pessoa. Mas ela continua dizendo: olha, como poderemos ser considerados, e isso aqui é muito pesado, como poderemos ser considerados dignos de entrar na cidade de Deus, se não nos dispomos a fazer verdadeiro sacrifício para salvar as almas que estão prestes a perecer? Qual seria a sua reação? Você que tem filho aqui, o pai, a mãe, o irmão, qual seria a sua reação em saber que isso não aconteça nunca, tá? Mas você saber que um parente seu morreu queimado em incêndio em uma casa, e lá na porta daquela casa estava um corpo de bombeiro, ele não fez nada, apenas ficou com os braços cruzados, olhando o fogo fritar aquela pessoa. Como você acharia, ou que julgamento você faria a respeito desse
esse bombeiro sou eu e você. As pessoas estão caminhando para a labareda do fogo, porque a Bíblia diz que não forem para o céu serão queimados no fogo eterno. Eles estão caminhando para lá, eu e você, bombeiros de Jesus, olhando para eles, não estamos nem aí. O dia que eles caírem no fogo, a culpa é minha e sua, nós não falamos nada para essas pessoas. Sabe, queridos? Eu fico às vezes pensando, no ano de 1996, eu conheci o Adão. 1996, no mês de julho, que é quando acontecia a pecuária aqui em Gurupi. E era a festa mais importante da época. E num dia eu estava voltando, saindo do colégio mais cedo, naquele tempo tinha negócio de PDA, alguma coisa assim, colégio público. E eu saí mais cedo, eu estava junto com ele. Mas não tinha amizade, não falava com ele. Eu era na roça, era o primeiro ano aqui, não tinha muita conversa. E eu me lembro que eu cheguei em casa, de repente passou ele e uma outra pessoa que eu não vou lembrar quem era. Voltando, ele falou, aí ele me viu e me perguntou, o que está fazendo aí? Eu falei, não, vou para casa, vou descansar. Vamos para a pecuária? Eu falei, não tem dinheiro. Não, eu pago para tu, vamos. Eu falei, moço, eu tenho quatro. Não, deixa eu dar até aqui, não vai chover não, deixa aí, vamos comigo. E eu fui comigo. E a partir dali nós começamos a desenvolver uma amizade. E dessa amizade, o dia ele falou para mim, você não quer estudar a Bíblia? Eu falei, tá doido? Estuda a Bíblia. Esse negócio aí, porque o meu pai havia ensinado que Bíblia era o que escrevia, então não tinha crédito. Eu falei, não quero. E ele continuou sendo meu amigo. Daqui a pouco eu termino de contar a história dele. Mas eu quero só dizer uma outra coisa. Aí esses dias eu fui investigar como que o evangelho tinha chegado na família dele. Eu preguei esse meu sermão sem filha e agora estava lá. Eu história como que o evangelho chegou na sua família para que ele chegasse até mim. Aí ela disse, a Domingas, trabalhando não sei aonde aí, alguém lá que adventista ainda não ouviu. Ela ficou curiosa, depois encontrou o meu jornaleiro. O jornaleiro então pregou para eles ali, foram se convertendo. Chegou no Adão, através do Adão, fui trabalhar com o Maroto e começou a dar esse livro para mim. Não foram só um, foram quatro. Todos lá da casa, todo Deus estudou para mim. A Cecília, a Tora, o Maroto, e eu fugia deles todos. Não foi fácil, eu fugia deles. Sabe o que eu quero dizer? É que um dia, um jornaleiro pregou para alguém, que pregou para a família, e hoje eu estou aqui pregando para vocês. A minha família toda está no Evangelho. Eu já levei o Evangelho para outras pessoas e já levaram outros, porque alguém um dia decidiu pregar o Evangelho para a família da Cecília. Se não fosse por isso, onde eu estaria nesse momento? A pergunta é: onde você estaria se alguém um dia não tivesse disposto a pregar o Evangelho para alguém da sua família? Onde você estaria? Eu digo, a minha esposa sabe disso, eu digo, se eu não tivesse conhecido Jesus, eu seria um daqueles membros daquele pessoal lá na feira. Fica lá tomando aquelas biritas lá, seria um membro daquele grupo lá. Nada contra eles, é porque era o que eu fazia. Quero dizer para vocês, queridos. Mas eu agradeço a Deus porque alguém insistiu comigo. Eu nunca disse isso aqui, eu falei no sábado passado lá para no sermão. Varou, eu trabalhando com ele, construindo a igreja do Vila Nova. Imagina, eu estava construindo a igreja, mas para caçar confusão com ele, na época eu fumava, eu bebia. No terreno da igreja ele não deixava de fumar. Por muitas vezes, a cerca estava caída no chão, por muitas vezes, na minha ignorância, eu pisava em cima do arame, acendia o cigarro e ficava fumando. E ele olhava e falava assim: você não pode fumar aí. E eu dizia: não posso por quê? Não estou dentro do terreno da igreja, estou em cima do arame. Posso fumar aqui. Sexta-feira, 4 horas da tarde, nós recebíamos. Sabe o que eu fazia? Eu descia na frente da bicicleta mais o Adão. Nesse tempo o Adão já estava encapetado comigo. Eu descia com ele correndo, sentávamos no bar, ficava na Goiás, onde o Haroldo ia passar. Sabe para quê? Para ele nos ver bebendo, para fazer raiva para ele. Por quê? Porque durante o dia ele passava o dia pregando o Evangelho para nós. Para mim que não conhecia e para o Adão que estava iniciado, pregando o Evangelho. E eu, na minha ignorância, achava que estava pegando o pé do Haroldo e Deus está dizendo: ô miserável,
barzinhos, em vez de você falar de Jesus para ele, tu vai sentar com ele, beber também. Em vez de você levar o evangelho para transformar a vida da pessoa, você vai fazer o mesmo que ele está fazendo. Jesus não chamou você para isso. Jesus chamou você para ser um agente de salvação. Aí as rodinhas de piada, os colegas estão contando piada, você chega e começa a contar piada também, ao invés de você sentar e dizer: olha, Jesus me transformou, mudou a minha vida. E eu só estou aqui hoje porque um dia um homem, mesmo sendo zombado, mesmo sendo criticado, ele não desistiu, juntamente com a família dele. As minhas filhas poderiam estar tudo hoje fazendo um monte de coisa, não estou dizendo que são santinhas, sabe? Mas poderiam estar aí por aí, bebendo, fazendo um monte de coisa errada, mas elas só estão no evangelho. O meu irmão, o pastor que eu estou dizendo para vocês, hoje é pastor, vai ser ordenado sábado que vem. Só está porque um dia alguém se dispôs a pregar o evangelho para nós. Você é instrumento de salvação para alguém. Você fica levando a vida na brincadeira. Jovem, você conhece um amigo seu que fuma, que usa droga, faz muita coisa errada, e tu fica rindo, levando na brincadeira. Não é brincadeira não. Esse cara está caminhando para a destruição, ele vai morrer. Ele vai se perder e você vai ser culpado porque ele se perdeu. Eu não estou dizendo que você tem que ser agora chato, e tudo só Jesus, e tudo não sei o que, não, mas viva Jesus, porque Ele vai querer conhecer Jesus através da sua vida, através do seu exemplo. Seja Jesus, não fale de Jesus, seja Jesus para as pessoas, na sua ação, no seu carinho, na forma de agir, na forma de falar, na forma de viver, de comer, de trabalhar. Seja influência poderosa na vida dessas pessoas. Queridos, eu não fico se destruindo, porque eu não aguento, porque a única coisa que me mantém vivo é ensinar. Mesmo no período que eu fiquei na escola, eu dava muitos estudos bíblicos no sentido das aulas, estava ali, mas eu sempre tive meus estudos bíblicos fora das aulas de religião. Por quê? Porque foi para isso que o Senhor me chamou. Foi para isso que Deus convocou você. Você é a igreja de Deus. Você é o agente de Deus. Deus não chamou você para ser agente secreto, não. Deus chamou você para ser um agente de libertação, de salvação. E olha, você tem um remédio para curar o casamento arrebentado. Você tem um remédio para curar a depressão. Você tem um remédio para curar amizades quebradas. Você tem um remédio para curar desavenças. Mas você não passa o remédio para os outros. Nós temos um remédio para nós. Isso é egoísmo. Isso é apropriação interna de coisas que não é nossa. Nós, o Senhor nos deu o evangelho para partilhar com outros. Não foi para simplesmente ficar guardado. Ela imagem, eu quero terminar com essa frase. Ela diz assim: olha, os seres humanos não têm direito de julgar que exista limite aos esforços que devem empenhar na obra de salvação de almas. Fomos chamados do mundo para sermos enviados ao mundo como ministros da reconciliação, embaixadores de Deus e portadores de boas novas de salvação. Você sabia que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa para Jesus? 95% dos adventistas nunca levaram uma pessoa para Jesus. Conta-se a história de um homem. Ele nasceu na Escócia, mas ele foi para a Índia. Ficou a sua vida inteira pregando o evangelho na Índia. Mas agora ele está velho, cansado, e decide voltar para a Escócia, porque ele queria recrutar alguns jovens para que esses jovens se tornassem missionários. E ele, no grande congresso com os jovens, ele pregou um ótimo sermão. E aí, no apelo, ele fez um apelo para que os jovens se levantassem e se tornassem missionários. Não levantou um jovem naquele apelo, nenhum. E aquele homem ficou tão abalado, mas tão abalado, que ele teve um surto ali e caiu desmaiado. Os médicos que tinham ali pegaram ele, socorreram, levaram para a sala pastoral. Ele voltou assim, quando ele acordou, ele disse: me leve para o público. E os caras disseram: não, você não pode, você está muito emocionado. Ele disse: me leve para o público, porque eu não terminei o meu apelo. Os médicos colocaram ele de volta. Ele colocou seus cotovelos sobre o público,
dos reis, o Senhor dos senhores, está chamando vocês para pregar o Evangelho, e vocês estão dizendo que não vão. Tudo bem, vocês não irão. Eu estou velho e cansado, já não consigo fazer muita coisa, mas eu vou. Vou morrer à beira do rio Ganges, mas pelo menos os indianos saberão que alguém os amou de tal maneira que foi capaz de dar a própria vida por eles. A história diz que naquele momento começaram a se levantar jovens de todos os lugares daquele congresso. Foram jovens se levantando, dizendo assim: eu vou. Pergunta que eu faço para você, para mim, para nós, no desafio: quem é que vai se levantar e vai dizer assim, eu vou? Eu ainda sou jovem, mas eu quero pregar o Evangelho. Não estou dizendo que você tem que sair de porta em porta, mas você tem a vida sua para pregar. Tem alguém aqui que está dizendo, toma uma lição hoje, dizer, eu vou pregar o Evangelho, eu quero falar de Jesus para pessoas. Tem alguém aqui? Amém? Amém? Eu vou dizer para as pessoas da salvação que me alcançou. Eu vou dizer para as pessoas que o Jesus que eu conheço transforma, muda a vida, leva pessoas para o céu, me conduz para a vida diferente. Eu vou. Irmãos, foi por causa desse Evangelho que eu parei de fumar, que eu parei de beber, que eu parei de viver uma vida pervertida. Ainda estou no caminho sendo trabalhado por Cristo, mas a minha vida foi transformada, porque um dia alguém deixou o seu conforto da sua casa, sábado, às 3 horas da tarde, para ir à minha casa dar estudo bíblico para mim. Durante 4 vezes. E através desse Evangelho, a minha esposa foi alcançada também. As minhas filhas. E nós estamos até hoje, pela graça de Deus, seguindo Jesus. E você pode cantar: estou seguindo Jesus. Esse caminho eu não desisto. Mas você não pode seguir sozinho. Fique imaginando quando o irmão João Leite chegar no céu. Eu não sabia que eu podia ser bisneto, tataraneto dele na fé. Fiquei sabendo disso alguns dias atrás. Então você imagina a multidão de pessoas que você pode olhar para trás e dizer assim: todos esses foram influenciados pelo Deus desse mundo. E eu continuo insistindo, jovem. Pedro diz: eu falo a vocês quais sois fortes. Vocês são fortes. Vocês não têm noção da influência que vocês podem exercer. Tudo bem? Mas o Senhor está desafiando vocês hoje para influenciar pessoas para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos conduza. E eu gostaria que a Elmara colocasse aí o 474. Estou seguindo Jesus. Se eu não estiver enganado, é esse mesmo, né? O número é esse. E eu quero que você cante comigo. E você se lembre agora: se você está seguindo Jesus, você precisa conduzir outros a seguir Jesus. E eu gostaria que você agora meditasse, lembrasse, cantando, e lembrasse de alguém que você ainda vai falar de Jesus para ele esse ano. Cante com o coração: estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho que eu não desisto. Por quê? Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Não desista. É o único caminho para a salvação. Faz amigos, se entrarem, amigos, se me deixarem, faz amigos. Atrás de quem? Não volto nunca mais. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus no mira, onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é santa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Amém? Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, a nunca nos esquecermos que um dia o Senhor enviou alguém para levar a salvação de Cristo até nós.
Por favor, Deus, que nós também possamos dizer ao Senhor: envia-me a mim, porque eu preciso ser instrumento nas mãos do Senhor. Pai querido, eu sei que esta igreja é uma igreja missionária, mas ainda existem muitas pessoas aqui que ainda não se levantaram como atalaias do Senhor para pregar o Evangelho. Pai querido, esta cidade, muitas são as pessoas que estão caminhando para o fogo eterno. Por favor, Deus, me coloque no caminho dessas pessoas, para que eu fale de Jesus, para que elas deixem esse caminho e retornem para seguir a Cristo como eu estou seguindo. Por favor, Senhor, conduza esse povo, nos ajuda, Pai, a sermos luz nesta cidade, que onde houver um adventista do 7º dia da Igreja Vinda Brasília, ali haja uma tocha da verdade sendo proclamada, sendo levantada para a glória do Senhor. Onde houver um jovem desta igreja, Senhor, que este jovem se levante vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. Pai, nos dê um sábado, que o Espírito nos conduz